O Nate se aproxima dessa garota, pergunta se está tudo bem e fala que ela fica muito bem de vermelho. Ela agradece, então ele se apresenta e em seguida pergunta para onde ela vai. Ela diz que vai encontrar com as amigas dela e ele pergunta então se ela já tem planos. Ela diz que vai sair para beber e ele pergunta se é agora e se é perto dali. Ele diz que ela deveria mostrar os lugares para ele e fala que ele acabou de se mudar, mas ela diz que não mostra a cidade para pessoas que ela não conhece. Ele pergunta por que não e fala que ela está parecendo até uma guia turística e que assim ele poderia conhecê-la melhor. Ela diz que não e ele pede o número dela. Ela diz que não e fala que hoje a bandeira está vermelha para ele. Ela fala que tem namorado e ele diz que ela já está parecendo uma bandeira vermelha e como ela tem namorado, ele vai nessa. E ela fala que tudo bem e já ele diz para ela ter uma ótima caminhada. Quando Nate entra no carro, ele percebe que ela está voltando e fala que ele quer saber o que ela vai dizer. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que se ele está dentro do carro, então é porque o carro é dele. Ela fala que ele não disse que ele tinha um carro, senão ela poderia ter mostrado os lugares para ele. Então ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele. Ela fala que ele poderia ter dito alguma coisa e ele pergunta se ela não lembra como tudo aconteceu. Ela diz que não e ele pergunta se ela já esqueceu e em seguida fala que isso é muito louco e que ela tem a memória fraca. Ela começa a rir e diz que não lembra. E já ele diz que já conheceu muitas garotas que assim como ela ficam com amnésia assim de repente. Mas em seguida, para deixar a conversa mais leve, ele muda de assunto e pergunta se ela ia sair com as amigas dela. Ela diz que sim e pergunta se ele quer ir com ela. Ele fala que na verdade agora ele estava indo numa festa na casa de um amigo dele. Ela pergunta onde, ele fala que é nas montanhas. Ela fala que parece legal e pergunta o que eles vão fazer. Se vão beber com as amigas dela ou se vão para a festa com os amigos dele. Ele fala que isso é estranho porque ele estava tentando conhecê-la, mas ela não estava muito interessada. Ela diz que isso aconteceu porque ela não o conhecia. Ele fala que estava tentando conhecê-la, mas que ela não estava interessada em conhecê-lo e que parecia estar com pressa. Ela diz que antes ele era um cara andando na rua e que agora ele tem um carro e que isso é muito diferente. Ela pergunta o que ele quer fazer e já ele pergunta o que ela quer fazer. Ela fala que talvez eles possam beber com as amigas dela e que depois eles podem ir para a festa. E depois disso ele sugere que ela entre no carro. E já nesse momento, dentro do carro, ele fala que ele sente que se ele não tivesse com esse carro, ela não estaria ali falando com ele. E ela diz que provavelmente não. Ela fala que isso mostra que ele é bem sucedido e que isso conta muito e que o coloca no mesmo nível que o dela. Ele fala que é muito louco ouvir uma coisa como essa e pergunta qual é o nível dela. Ela diz que ela trabalha para ela mesma e que ele não vai encontrar uma pessoa com um corpinho como o dela. O Nate diz que tem muitas garotas bonitas por aí. Então ela fala que ele não vai encontrar nenhuma com um abdômen tão trabalhado como o dela. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim, então ele pede pra ver. Ela diz que pra isso ele tem que se decidir pra onde eles vão. Ele fala que dá pra ver que ela se dedica muito na academia, mas que ela vai precisar sair do carro. E diz que desde o começo ela deixou claro que é interesseira e que ele não gosta de interesseiras. Ela diz que já que é isso que ele quer, tudo bem. E já ele deseja que ela tenha uma ótima caminhada. O Ten finge estar falando no telefone quando essa garota passa. Ele pede desculpas e fala que ela é uma gracinha e pergunta se ele pode ajudar em alguma coisa. Ela fala que gostou muito desse carro e já ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Rachel e ele diz que é um prazer conhecê-la e pergunta como ele pode ajudá-la. Ela fala que ela só queria dizer que ela gostou muito desse carro. Então ele diz pra ela que esse carro é um carro muito potente que corre muito. E ele também fala que ele acabou de comprar para a namorada dele e pergunta se ela acha que a namorada dele vai gostar. Ela pergunta se ele comprou para a namorada dele. Ele diz que sim e fala que essa cor é a cor favorita dela. Ele fala que na verdade ela é a noiva dele e pergunta se ela se importaria em ser a segunda namorada dele. Ela muda de assunto e pede uma carona, mas ele recebe uma ligação e fala que ele está com uma garota e que vai ligar depois.
Ele fala que o Tony continua ligando pra ele e ela fala que tudo bem. Ela pede uma carona e diz pra ele que no caminho eles poderiam se conhecer melhor. Ele fala que tudo bem, mas pergunta se ela poderia fazer um favor pra ele. Ela diz que é claro e ele fala que só precisa que ela faça uma coisa pra ele. Ele pede pra ela esperar só um segundo. Ele pergunta se ela está vendo essa bolsa. Ela diz que sim e pergunta o que é isso. Ele fala que é uma bolsa de areia com um diamante contrabandeado do Brasil e pergunta se ela pode separar o diamante. E promete que se ela fizer isso, ele vai levá-la para uma férias na Suíça e que vai dar um brinco para ela de diamante. Ela pergunta se ele está falando sério e em seguida fala que com certeza. Então ele fala que ela já pode começar e agradece. E ele finge estar falando com o Tony e fala que ele está com o dinheiro e que conseguiu encontrar uma interesseira para procurar o diamante. Ela pergunta o que ele disse e fala também que ela não está encontrando nada. Ele fala que já está atrasado para encontrar a namorada dele e diz para ela limpar as mãos que aí não tem nenhum diamante. E depois de dizer que ela é interesseira, ele fala que o dinheiro dele ele vai gastar com a noiva dele. Esse vídeo começa com o Sly dizendo que chegou a hora da ação. Ele pergunta se está tudo bem e como ela não responde, ele pergunta se ela vai continuar andando e não vai falar com ele. Ela fala que não tem nada para dizer e ele pergunta se ela não está interessada. Ela pergunta como assim, ele fala que ela é muito linda e que ele gostou dela. E depois que ela agradece, ele pergunta se ele pode ter o número dela. Ela pergunta para que ele quer o número dela e ele diz para que ele possa conhecê-la. Ele fala também que de qualquer maneira é sempre bom fazer uma nova amizade, mas ela diz que não está interessada em fazer uma nova amizade. E dentro do carro ele fala que ela está se aproximando e que ele quer ver o que ela vai dizer. Ele pergunta o que aconteceu e fala que ele pensou que ela tivesse dito que ela não queria fazer nenhuma amizade. Ela fala que não é bem assim, que ela não sabia que esse carro era dele. Ele pergunta o que o carro tem a ver com isso. E como ela diz que não entendeu o que ele disse, ele fala para ela entrar no carro. Assim que ela entra no carro, ele fala que pensou que ela não quisesse nenhum amigo. Ele pergunta se ela quer ser amiga dele e ela fala que talvez. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Sly. Então ele pergunta pra onde ela estava indo e ela diz pra ele que ela estava indo pra cidade. Ele fala que se ela quiser, ele pode dar uma carona pra ela. Ela fala que pode ser e que eles podem conversar no caminho e diz que ela quer conhecê-lo. Ele pergunta o que ela quer saber sobre ele, e ela pensa um pouco e pergunta em que ele trabalha. Ele fala que faz de tudo um pouco e que no momento ele está viajando pelo mundo, tirando fotos e fazendo vídeos. E depois que ele fala que ele é um grande fotógrafo, ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele, que ele está sentado nele, que tem a chave. Ele fala que ele está sentindo que ela é interesseira, mas que ele está querendo se divertir, e pergunta se ela quer se divertir. E como ela diz que sim, ele fala que eles podem começar indo para o shopping.